Partidos questionam no Supremo permissão de autofinanciamento integral de campanha por parte de candidatos a cargos eletivos. E você vai ver também. O plenário virtual do Supremo reconhece repercussão geral em discussão sobre acesso a dados de celular encontrado em local de crime. O Ministério Público Federal considera ilícitas provas obtidas por meio de revista íntima em presídios. Conheça as regras para obtenção do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Quem tem direito e como se inscrever. E começa no TSE o teste público de segurança nas urnas eletrônicas. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. 2 partidos ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, questionando a permissão do autofinanciamento integral de campanha por parte dos candidatos a cargos eletivos. Gabriel Seafrey, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde a todos. O argumento do Partido Socialista Brasileiro e do Rede Sustentabilidade é de que o autofinanciamento permite a candidatos com grande poder econômico pagar as campanhas de forma integral. Isso, segundo os requerentes, provoca então uma concorrência desleal. Eles afirmam também no pedido de liminar que em 2016, nas eleições de 2016, algumas pessoas já foram favorecidas. Caso o pedido de liminar de suspender, então, esse autofinanciamento não seja aceito pelo Supremo Tribunal Federal, os 2 partidos querem que o Supremo estabeleça então um limite de 10% para o autofinanciamento, utilizando como base os rendimentos do ano anterior à eleição. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Até a próxima sexta-feira, tribunais de justiça de todo o país promovem a 12ª Semana Nacional da Conciliação. Durante a abertura no TRF da 3ª Região em São Paulo, magistrados falaram sobre a importância da conciliação na resolução de conflitos. Na abertura da 12ª Semana Nacional da Conciliação do Poder Judiciário, a conselheira do CNJ, desembargadora Daldice Santana, representou a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. É um evento que traduz essa nova abordagem de litígio. Percebam que o foco não é matar processo, o foco é tratar adequadamente o conflito. A Semana da Conciliação é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com todos os tribunais do país. O evento vai até o dia 1º de dezembro. Mais de 120 mil audiências estão agendadas. Nas 33 centrais de conciliação da Justiça Federal nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, serão 4.200. As mais comuns são matérias em relação a benefícios previdenciários por incapacidade, que nesses o INSS faz largamente a conciliação. Nós temos processos com a Caixa Econômica Federal, que também se faz muito, carteira comercial, financiamento imobiliário. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com sede em São Paulo, tem atualmente 663 conciliadores em atividade, todos voluntários. De cada 10 processos, cerca de 6 acabam em conciliação. A melhor forma, nós já descobrimos, de se solucionar conflitos é com a participação dos integrantes, das partes. E isso tem ajudado bastante nas metas da própria Justiça Federal, no que diz respeito à produtividade, mas também de mostrar ao cidadão que a cultura da discussão, do diálogo é muito importante. No TRF3 foi assinado também um acordo que garante a continuidade do trabalho de identificação das 139 ossadas encontradas em valas clandestinas no cemitério de Perus, na zona norte da capital paulista. Familiares de desaparecidos durante a ditadura militar acompanharam a solenidade. Na página do TRF3 é possível encontrar mais informações sobre a conciliação e solicitar a participação em uma audiência por meio da ferramenta Concilie o Seu Processo. Revista íntima, o procedimento adotado nos presídios, ainda que para evitar crimes, é considerado ilícito pelo Ministério Público Federal. A manifestação foi apresentada ao Superior Tribunal de Justiça. Quem vai visitar um preso deve passar pela vistoria de um equipamento eletrônico e não por uma revista íntima. É o que defende o Ministério Público Federal, que considera o procedimento desumano e degradante. Em parecer enviado ao Superior Tribunal de Justiça, o MPF considera ilícitas as provas obtidas por meio de revista íntima. Para o MPF, ainda que a medida seja usada para evitar crimes dentro das penitenciárias, a atitude viola a dignidade do ser humano.
No documento enviado ao STJ, o subprocurador-geral da República, Nível de Freitas, pede que seja mantida a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que absolveu uma mulher condenada a quase 2 anos de prisão por ter sido flagrada por agentes penitenciários, portando 52 gramas de maconha quando ia visitar um preso. Na ocasião, foi feita uma revista íntima, ato considerado ilícito. O MPF também destaca que a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ligado ao Ministério da Justiça, proíbe expressamente a revista vexatória aos visitantes dos presos. Começou hoje de manhã a 4ª edição do teste público de segurança no sistema eletrônico de votação. O repórter Henrique Amaral tem as informações direto do Tribunal Superior Eleitoral. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Desde o ano passado, o teste público de segurança é parte integrante do processo eleitoral, devendo ser realizado antes de cada eleição. 28 especialistas participam da edição deste ano, sendo 4 investigadores individuais e 3 grupos que vão tentar encontrar falhas ou vulnerabilidades no sistema eletrônico de votação. 9 observadores internacionais acompanham esta edição do teste, sendo 6 da Argentina, 1 do México, 1 da Zâmbia e um representante da Organização dos Estados Americanos. O teste público de segurança do sistema eletrônico de votação vai até o dia 30 de novembro, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Érica. Obrigada, Henrique. Aviso prévio: quais os direitos do empregado e os deveres da empresa? A discussão foi parar no Tribunal Superior do Trabalho. Veja como foi a decisão dos ministros. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu o recurso da trabalhadora por entender que o aviso prévio é obrigação recíproca do empregado e do empregador quando houver rescisão unilateral do contrato de trabalho sem justa causa. De acordo com o artigo 1º da Lei 12.506, de 2011, que instituiu o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, o aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que tenham até 1 ano de serviço na mesma empresa, sendo acrescidos 3 dias de aviso por ano de trabalho prestado até o máximo de 60 dias. A 4ª turma ainda entendeu que a proporcionalidade de que trata a lei deve ser aplicada em favor do empregador, sem que haja afronta ao princípio constitucional da isonomia. Com isso, a trabalhadora entrou com embargos na seção 1 de dissídios individuais, alegando que o aviso prévio proporcional é direito exclusivo do empregado. O relator, ministro Hugo Carlos Scheuermann, explicou que a proporcionalidade do aviso prévio só pode ser exigida da empresa. Eu trago precedentes de turmas desse tribunal, destaco que eu não localizei nenhum precedente ainda da SDI acerca do tema, mas da turma eu trago da 1ª, da 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e 7ª turmas nesse sentido. Apenas não tem decisões nesse sentido da 4ª e 8ª turma. Então, como no caso é em controvérsia que o reclamante teve que cumprir o aviso prévio de 33 dias, eu proponho o provimento do recurso de embargos para acrescer a condenação ao pagamento de 3 dias de salário prestado indevidamente no período do aviso prévio. Além disso, o ministro afirmou que o aviso prévio proporcional não tem a mesma bilateralidade característica da exigência de 30 dias, sendo essa obrigatória ao empregado e ao empregador. Com esse entendimento, os ministros da SDI 1 condenaram a empresa ao pagamento dos 3 dias de trabalho prestados indevidamente no período do aviso prévio, mas os respectivos reflexos. Após a publicação do acórdão, a empresa entrou com recurso extraordinário para que o caso seja levado ao Supremo Tribunal Federal. Bancos e poupadores fecharam nesta segunda-feira os termos finais do acordo que prevê indenizações pelas perdas provocadas por planos econômicos nas décadas de 1980 e 1990. O valor a ser pago gira em torno de 10 bilhões de reais e pode ser parcelado. A previsão é de que o texto seja assinado na próxima segunda e enviado ao Supremo Tribunal Federal, que vai analisar o acordo e tem a última palavra sobre esse tema. Caso seja homologado, serão encerrados mais de 1 milhão de processos em andamento na Justiça há quase 3 décadas. Embora o acordo envolva aqueles que entraram com ações coletivas, ele será estendido para todos os poupadores que conseguirem comprovar aplicações em caderneta de poupança durante a vigência dos planos Bresser, Verão, Collor 1 e 2. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça.
Plenário virtual do Supremo reconhece repercussão geral em discussão sobre acesso a dados de celular encontrado em local de crime. Voltamos em instantes. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral no recurso que discute se o acesso a dados de um celular encontrado no local de um crime viola o sigilo telefônico. Evne Araújo, ao vivo, tem outras informações sobre essa decisão. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. O recurso é do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado. O TJ absolveu um homem denunciado por roubo qualificado. Ele ameaçou e agrediu uma mulher para tentar roubar a bolsa dela e conseguiu. Agora, durante essa ação, o rapaz deixou cair um celular que foi usado para identificá-lo e também para comprovar a prisão dele. O Ministério Público Federal, ele pede, que essa prova seja considerada lista. O relator do caso, aqui no Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, disse que esse caso é de natureza constitucional e uma oportunidade do Supremo definir uma jurisprudência sobre esse tema. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. Termina nesta quinta-feira, dia 30, a renovação do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O Ministério da Educação alerta que esta é a última prorrogação do prazo. Dalone é formado em Educação Física, mas está em busca do diploma de bacharel para dar aulas em academias. Está no penúltimo semestre do curso em uma faculdade particular e conta com a ajuda de programas do governo, como o FIES. Eu optei pelo FIES porque eu sou estagiário e as minhas condições salariais do estágio não propõem que eu pague a faculdade, porque a faculdade tem um valor um pouco alto. E o FIES me ajuda muito nisso. O FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, é um programa do Ministério da Educação para estudantes matriculados em cursos superiores presenciais pagos e com nota superior a 3 no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Para os alunos, o primeiro requisito é que a renda familiar bruta dele tem que ser inferior a 3 salários mínimos, tá? E a única condição de ensino que a gente coloca é que ele precisa ter feito o Enem e ter obtido uma nota superior a 450 pontos e, além disso, não tenha zerado a sua redação. Este ano, o Ministério investiu quase 20 bilhões de reais no FIES e, no mês passado, liberou quase 1,5 bilhão para o programa. Esses recursos foram repassados para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, operador do programa, responsável pelo pagamento dos encargos educacionais às instituições de ensino. Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre e o pedido de aditamento é feito pelas faculdades. A expectativa é que 1.800.000 estudantes confirmem essas informações e renovem o contrato até o dia 30 de novembro. Até agora, 84,5% dos alunos vão continuar com o financiamento do governo em 2018. Para contratos novos, só é possível financiamento máximo de 70% do valor do curso. E durante os estudos, o aluno paga apenas juros de R$ 150 a cada 3 meses. E só começa a pagar o valor do curso 18 meses depois de concluir. A taxa de juros do FIES é de 6,5% ao ano para todos os cursos. A inscrição deve ser feita pela internet no sistema informatizado do FIES. É necessário informar o CPF, data de nascimento e e-mail. Ao ser selecionado, o estudante deve efetivar a inscrição em 5 dias. As informações devem ser validadas por uma comissão na instituição de ensino em até 10 dias. Após essa validação, é necessário ir com um fiador a um banco escolhido pelo aluno para contratar o financiamento estudantil. Na maioria dos casos, as instituições de ensino ofertam vagas em cursos considerados importantes para o desenvolvimento do país, como saúde, engenharia e formação de professores. Bom, e para conversar sobre esse assunto, eu recebo aqui o advogado Melilo Diniz. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Bom, vamos começar falando da importância do FIES, né? O que ele representa para o estudante. É uma das únicas alternativas aí para quem não tem o dinheiro para pagar imediatamente, né? Uma das políticas públicas mais importantes do Estado brasileiro, significa muito para aqueles estudantes que não têm condições de pagar o ensino superior e hoje representa cerca de 20% da base de estudantes no ensino superior, ou seja, ajuda muito e é importante e é por isso que é tema da TV Justiça. Quem tem o direito de participar?
Olha, todo aquele estudante que tenha algumas condições, atender os editais de convocação que estabelecem que a universidade ao qual ele está vinculado está aprovada pelo MEC, destacar que ele tem que ter uma nota mínima do Enem, ou seja, cerca de 450 pontos, não ter nota zero na redação e se adequar aos critérios de financiamento básicos e típicos disso, que é a documentação que é submetida hoje tudo por meio da internet, do sistema e dos sites do MEC e do FNDE que atendem aos estudantes no Brasil inteiro. Como se trata de um financiamento, né, e ele regido por leis, quais são essas leis que regem o acesso ao FIES? A lei básica é a Lei 10.260, que é de 2001, que foi a que instalou o FIES no Brasil. Ao longo do tempo, houve uma série de mudanças legislativas, 2007, 2010. Atualmente, há uma medida provisória 785/2017, que está ainda sob análise do Congresso Nacional. E, além dessa legislação específica, há diversas portarias normativas, há diversos editais, e todo ano tem sido oferecido, agora para 2018 com certeza acontecerá de novo, as normas mais internas do MEC para a questão do FIES. Essas normas estão muito estabilizadas. Nos últimos 2, 3 anos houve alguma modificação, mas estão estabilizadas. E, como a gente disse, é uma alternativa interessante e inteligente para o estudante que não atinja o mínimo, ou seja, qual é o mínimo da condição econômica? São uma renda, uma renda de 3 salários mínimos, uma renda mensal bruta familiar de até 3 salários mínimos, o que acaba impactando em muitas famílias brasileiras que têm um sonho de estudar, de fazer uma universidade, um ensino superior. O que acontece se o estudante tiver dificuldades e não pagar o que deve? Olha, eu tenho uma boa notícia, não se toma o diploma do estudante, isso já é uma boa perspectiva. Tem, obviamente, a inscrição, o financiamento se dá pelos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, e esse estudante que por um infortúnio, uma impossibilidade, não possa cumprir com as suas obrigações que contraiu no empréstimo, ele acaba sendo levado para o sistema de proteção de crédito, para o Serasa, e pode até sofrer uma execução. Ele tem um contrato de crédito, que é um título executivo extrajudicial, e os bancos, no extremo, acabam buscando a justiça para poder enfrentar a questão desse débito em aberto dos estudantes. Tem alguma alternativa de acordo? Assim, o estudante que não conseguir pagar, por exemplo, pode ter que prestar serviços para pagar? Olha, a legislação prevê que para alguns tipos de estudantes o pagamento pode ser feito por meio de serviços públicos. Basicamente, professores e médicos, ou seja, estudantes que agora como profissionais são professores ou médicos, eles têm direito a cada mês trabalhado a redução de 1% do seu débito, não é? O que é um modelo interessante. Em relação aos acordos, é possível também fazer acordo, né? Os bancos têm muito mais interesse de receber do que de transformar a pessoa em inadimplente e, na verdade, se tem aí um mecanismo já consolidado de negociação. Eu pesquisei um pouco, não tem muitas ações judiciais, ou seja, demonstra que o modelo de acordo e mediação tem sido eficaz e funciona para os casos de débitos decorrentes dos empréstimos do FIES. Tá certo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Melilo Diniz, que é advogado, conversou com a gente a respeito das regras do FIES, que interessa a muita gente. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. STJ reconhece direito à indenização por conta de aliança encontrada em biscoito. A gente volta já já. Cuidado na hora de consumir alimentos. In natura ou industrializados, eles podem representar perigo. Veja só essa história. Uma criança, por pouco, não engoliu uma aliança. Acredite, ela estava no recheio de um biscoito, o que pode gerar indenização por dano moral, é o que diz o STJ. Por unanimidade de votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o simples fato de levar à boca corpo estranho encontrado em alimento industrializado é suficiente para que a vítima seja indenizada por danos morais.
Os ministros chegaram a esse entendimento após analisar o caso de uma criança de 8 anos que encontrou uma aliança no recheio de um biscoito enquanto mastigava o alimento. A criança conseguiu cuspir o objeto antes de engolir. Em primeira instância, o fabricante do biscoito foi condenado a pagar R$10 mil por dano moral. Mas a decisão foi reformada em segunda instância com o argumento de que não foi demonstrado dano concreto à criança, uma vez que ela não engoliu o anel. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou que o produto estava impróprio para consumo, ainda que parcialmente, e por isso a criança foi exposta a grave risco. A magistrada ressaltou que o entendimento mais justo e adequado ao Código de Defesa do Consumidor é o que dispensa a ingestão do corpo estranho indevidamente presente no alimento. Para a ministra, o simples fato de levar o objeto à boca já pode contaminar a vítima. O Conselho Nacional de Justiça julgou pedidos de magistrados dos Tribunais de Justiça da Bahia e de São Paulo para retornar ao exercício da função. O primeiro caso analisado pelo plenário foi de uma juíza titular da 24ª Vara da Comarca de Salvador, afastada desde 2013 pelo CNJ. De acordo com o processo, ela teria, num plantão, autorizado a liberação de R$13 milhões à autora de uma ação sem caráter de urgência e sem ouvir a parte contrária no processo. Ela pediu para voltar a atuar na magistratura, alegando inexistência da conduta ilegal e aptidão técnica e jurídica. O plenário do CNJ determinou o retorno da juíza às funções, levando em consideração parte do parecer do Ministério Público Federal e a alegação do TJ da Bahia de que a magistrada não responde a processo administrativo nem criminal. O relator conselheiro Aloísio Correia da Veiga aceitou em parte o parecer do Ministério Público Federal e a alegação do TJ da Bahia de que a magistrada não responde a processo administrativo nem criminal e que assim poderia retornar à função. O CNJ também analisou o caso de um magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo, afastado há 22 anos das funções, que pediu retorno às atividades com vencimentos integrais sem a necessidade de se submeter a um novo concurso. A relatora, conselheira Daldice Almeida, acolheu em parte o pedido do magistrado. É verificada, portanto, a ilegalidade da sistemática estabelecida pelo TJ de São Paulo para a reavaliação da capacidade técnica e jurídica, propõe-se em substituição àquela, com base na atribuição constitucional reservada à Infam, que seja obrigatória a frequência em curso oficial ministrado pela escola, em caso Escola Paulista da Magistratura. Durante o cumprimento dessa terceira etapa, competirá à escola avaliar a aptidão do magistrado para o retorno imediato. O conselheiro Valdetário Andrade Monteiro divergiu, entendendo que o Tribunal de Justiça não pode realizar avaliação apenas para um grupo de magistrados afastados. O Tribunal de Justiça de São Paulo informa que a Escola Superior de Magistratura não dispõe de cursos ministrados especificamente para o reaproveitamento de juízes em disponibilidade, de modo que a criação de um curso representaria uma nova etapa e uma nova despesa. Ante essa informação, proponho que os próprios magistrados busquem a atualização necessária e, em seguida, sejam submetidos a avaliações de atualização pelo próprio tribunal para que demonstrem a capacidade de voltar a exercer a judicatura. E a repórter Carolina Chaves está no CNJ e tem outras informações ao vivo sobre a sessão. Boa tarde, Carolina. Nesse último caso, o plenário atendeu em parte o pedido do magistrado e afastou o artigo 15 da portaria do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinava que uma nova avaliação só depois de 2 anos, mas manteve a avaliação objetiva sem caráter seletivo e que essa avaliação deve ser submetida pela Escola da Magistratura ou por órgão especial. Lembrando que a decisão vale apenas para esse caso específico. Érica. Obrigada, Carolina. O TSE promove nesta semana um encontro para desenvolver a colaboração de um novo software da Justiça Eleitoral. Profissionais de tecnologia da informação de 7 estados participam do projeto. O clima descontraído incentiva um trabalho sério. Os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral e de 7 tribunais regionais eleitorais desenvolvem juntos o CIEL, Sistema de Informações Eleitorais. Isso faz com que as pessoas que participam possam contribuir de uma forma mais criativa, inovadora, que estimula a participação e a criação de um produto novo. A maratona de programação vai durar 4 dias aqui no TSE. As regras do jogo, simulado em cada turma, estimulam a reprodução prática do sistema.
Os desafios técnicos ganham bom humor, uma mistura que ajuda muito a melhorar o desempenho. Vai ajudar primorosamente as atividades, principalmente de cunho administrativo, mas também que envolvem informações eleitorais. Esse ainda é um projeto piloto, mas daqui a pouco o sistema pode se tornar a base para a Justiça Eleitoral trabalhar com mais agilidade e menos custo. Visa coordenar os esforços dos regionais para que eles possam atender a todos, ouvindo a necessidade de todos e com economia. E hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.